Está no All Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é terça, 7 de abril, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, astronautas batem recorde de maior distância da Terra. Em mundo, Trump diz que pode tomar Irã inteiro e rejeita cessar-fogo. Já no Brasil, Lula aposta em pacote de bondades às vésperas das eleições. Muita coisa importante pra gente conversar hoje, então já fica ligado e bora pra primeira notícia. No mundo dos negócios, ontem, dia 6, a NASA cravou um recorde histórico com a missão Artemis II. A tripulação chegou ao ponto mais distante da Terra já alcançado por humanos, que foi de 407 mil quilômetros do planeta. E com isso, ela superou a marca da Apollo 13, que foi lá em 1970. Esse recorde vem com vários feitos inéditos juntos, né, Branco? Essa é a primeira missão tripulada do programa Artemis, marca a estreia do foguete SLS e também é a volta de astronautas ao entorno da Lua depois de mais de meio século. Um outro peso simbólico importante também é que essa é a primeira vez que uma mulher, um astronauta negro e um não-americano participam de uma missão tripulada ao redor do satélite. Agora, antes desse recorde, ontem de manhã a NASA publicou um vídeo do momento em que a cápsula Orion entrou na chamada esfera de influência da Lua, que é quando a gravidade do satélite passa a predominar sobre a gravidade da Terra. E aí a coisa virou evento global. O sobrevoo passou a ser acompanhado ao vivo em plataformas como Netflix e HBO Max, além da própria NASA. E no fim do dia, por volta de 7h45 da noite, veio um dos momentos mais simbólicos e desafiadores da missão. A nave passou por trás da Lua pelo lado oculto e perdeu contato com a Terra por cerca de 40 minutos. Agora, olhando para frente, o foguete retorna à Terra no dia 10 de abril. E esse voo é o principal teste antes das próximas viagens que vão levar humanos de volta à superfície lunar. Mas com esse recorde espacial, a gente fecha agora o bloco de empresas e segue para o noticiário internacional. Agora, no bloco internacional, a guerra no Irã segue num cenário de ameaças, recados cruzados e nenhuma sinalização clara de trégua. Para começar, ontem, dia 6, o Irã e os Estados Unidos rejeitaram o plano de cessar-fogo elaborado pelo Paquistão. Do lado iraniano, veio uma contraproposta. Em vez de uma pausa temporária, Teherã prefere o fim total do conflito. E do lado americano, Trump até elogiou a iniciativa, mas disse que ainda não é suficiente. Para vocês entenderem o que estava em jogo, pela ideia do Paquistão, o cessar-fogo entraria em vigor imediatamente e levaria à reabertura do Estreito de Hormuz. Depois disso, as partes teriam entre 15 e 20 dias para de fato fechar um acordo mais amplo. Só que ao mesmo tempo o tom subiu. Ontem, Trump reforçou que o prazo final para que o Irã reabra Hormuz termina hoje, dia 7. E segundo ele, o país inteiro pode ser destruído em uma única noite. Algo que, nas palavras do republicano, pode acontecer já nessa terça. E no discurso ele foi além, Branco. Trump ameaçou atacar infraestruturas civis caso o bloqueio não seja encerrado, citando pontes e usinas de energia. Só que existe um ponto importante aqui. Normas internacionais de guerra proíbem ataques a alvos civis e indicam que isso pode configurar crime de guerra. Quando ele foi questionado sobre isso, Trump disse não estar preocupado e chamou os iranianos de animais. No quadro geral do conflito, ontem Israel também voltou a bombardear o complexo petroquímico de South Pass, que é o maior campo de produção de gás do mundo, e matou o chefe de inteligência da Guarda Revolucionária do Irã. E no Estreito de Hormuz, apesar das ameaças, o tráfego subiu ao maior nível desde o início de março, com 21 navios cruzando a passagem no final de semana. Pois é, Branco, e com o estreito no centro desse cabo de guerra, os riscos continuam no radar. Mas agora com esse panorama internacional atualizado, a gente vira a chave e vem direto para a nossa sessão de Brasil.
Começando o Bloco de Brasil, com a popularidade pressionada nas pesquisas, o governo Lula está preparando um pacote de bondades para aliviar o bolso dos brasileiros às vésperas da eleição. E o pano de fundo aqui é bem direto. Nos ciclos de 2006, 2010 e 2014, os governos petistas chegaram na reta final do mandato com aprovação acima da reprovação. Mas agora, segundo o último levantamento Ipsos e PEC, 51% reprovam o atual governo. Pois é, Branco, e nesse contexto o governo está estudando um combo de medidas. E vamos começar por uma que pesa bastante no dia a dia dos brasileiros, que são as dívidas. Depois do fim do programa Desenrola, o endividamento voltou a subir mesmo com o emprego em alta, e agora a Fazenda avalia ampliar a renegociação. Junto disso, está em discussão também colocar novos limites para os juros do rotativo do cartão, que, como a gente já comentou em outro episódio, chegaram a 436% ao ano. E para entender o tamanho do problema, hoje o comprometimento da renda das famílias com dívidas está no maior nível da série histórica, que é de 29,3%. Ou seja, mesmo com o mercado de trabalho segurando, o orçamento das famílias está cada vez mais apertado. E seguindo para a próxima proposta, outro eixo do pacote é sobre energia e combustíveis. Além dos programas Gás do Povo e Luz do Povo, uma das possibilidades na mesa é segurar reajustes na tarifa de energia. No diesel, uma medida para reduzir o preço deve começar em breve, com desconto de R$ 1,20 por litro importado. E tem mais um ponto aqui que bate direto no bolso do brasileiro, que é viagem. O governo também estuda zerar o PIS e COFINS sobre o querosene de aviação, tentando conter a alta das passagens aéreas. E além dessas medidas, tem duas que já estão no radar faz tempo e seguem como vitrine do governo. A primeira é o aumento da isenção do imposto de renda para até R$ 5.000, que já foi aprovado. A segunda é o Minha Casa Minha Vida, o programa mais bem avaliado do governo e que alcançou orçamento recorde de R$ 180 bilhões em 2025. E olhando para o quadro geral, esse pacote de bondades não garante necessariamente a reeleição. Até porque em 2022, Jair Bolsonaro também lançou medidas de R$ 41 bilhões e mesmo assim não conseguiu um segundo mandato. Naquele momento, a desaprovação dele estava em 68%. Então, no fim das contas, é um movimento que tenta melhorar o ambiente político e o bolso do brasileiro, mas que não resolve sozinho a equação eleitoral. E com essa nossa sessão Brasil finalizada, bora agora para o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelos Estados Unidos. Por lá, Kevin Hassett, diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, disse que o Fed deve cortar os juros quando Kevin Warsh assumir a presidência da instituição em maio. E segundo ele, os ganhos de produtividade com IA devem abrir justamente espaço para cortes nas taxas. Ainda assim, ressaltou que a Casa Branca respeita a independência do Banco Central. Em Wall Street, mesmo com esse vai e vem todo da guerra, o S&P 500 subiu 0,44%, enquanto o Nasdaq avançou 0,54% nessa segunda. No mercado acionário, por lá, a Tesla recuou 2,15%. Isso depois que o JP Morgan alertou que o preço das ações poderia cair até 60%, em meio a crescentes preocupações com perspectivas financeiras da montadora. No Brasil, o Boletim Focus elevou a projeção do IPCA de 2026 de 4,31% para 4,36%. Essa foi a quarta alta consecutiva, aproximando-se do teto da meta de 4,5%. No campo político, o Datafolha fará nessa semana a primeira pesquisa presidencial após a oficialização de Ronaldo Caiado como candidato do PSD. Encomendado pela Folha de São Paulo, o levantamento custará R$ 307 mil e será divulgado no sábado, dia 11. Na bolsa, o Ibovespa teve uma segunda-feira estável, ao subir 0,06%, aos 188.162 pontos. Entre as ações, a Braskem recuou 7,59%, após confirmar na última quinta que estuda alternativas para reestruturar suas dívidas, incluindo possíveis medidas de proteção contra credores. Para fechar, o dólar recuou 0,25% e fechou aos R$ 5,14. E agora que encerramos essa
essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6 horas da manhã no seu e-mail. Por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não. Já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho. Até porque todo mundo merece ficar bem informado. Boa, turma. Boa terça-feira e a gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!